Muito bem-vindo, meus queridos. É uma enorme honra poder gravar mais um vídeo aqui para os senhores. Agora nós vamos falar a respeito do primeiro trimestre do resultado do Banco do Brasil Seguridade. Então, o resultado, foi na casa de 1,7 bilhões de reais de resultado líquido, e isso, tem um crescimento contra o mesmo período do ano passado de 49% e uma queda de 2,4% em relação ao trimestre anterior. O lucro líquido foi na casa de 1,7 bilhões de reais, enquanto que o resultado foi esse aqui que você consegue ver que é quase o mesmo número. Uma questão interessante é esses negócios de distribuição aqui. Ó. O que é negócio de distribuição? É quando o Banco do Brasil Seguridade vende um produto que não é dele, vende um produto que é de uma corretora parceira. Por exemplo, um seguro da Sul América vai entrar exatamente nessa linha aqui da distribuição, de negócio de distribuição, onde vende um produto no qual ele não é proprietário. E aqui explica cada um desses seguros. O Brasil segue impulsionado pelo crescimento de prêmios e ganhos retidos, melhora na sinistralidade, e especialmente em seguros rurais e prestamista, e aumenta o resultado financeiro. Seguro prestamista, pessoal, é quando você faz um seguro no qual ele não pode ser herdado. Então, ou seja, vamos supor que você faz o seguro de uma... pega um empréstimo para poder fazer um financiamento imobiliário e aí você faz um seguro prestamista, no qual, na sua ausência, a pessoa que... os seus herdeiros não arcarão com essa dívida, por exemplo. BB Corretora, para poder transacionar a corretora de seguros. Brasil Prev, basicamente a área de previdências, e também a Brasil Cap, que é a produto de capitalização do Banco do Brasil Seguridade. Resultado financeiro, turma, qual que é a diferença de resultado operacional e resultado financeiro? Resultado operacional é quando você vai na seguradora e compra um seguro do carro, por exemplo. O resultado financeiro é que quando a seguradora tem o dinheiro do seu seguro do carro, ela aplica toda essa grana, e aí sim vem o resultado financeiro. E aqui apresenta um pouco a respeito do resultado financeiro consolidado. Então, ou seja, o resultado financeiro ele representa 19,2% do lucro líquido. Já chegou a representar até um quarto aqui, ó, 25%. O que é isso interessante falar? Quanto mais baixo está a Selic, menor vai ser o resultado financeiro. E isso também se vai para o contrário. Quanto maior o resultado financeiro, mais alto também é a Selic. Então eles são diretamente proporcionais. Descendo mais um pouco, a gente vê que a Selic é uma coisa importante para as seguradoras, justamente por conta desse resultado financeiro aqui apresentado. E aqui está uma questão. Saca só para apresentar aqui para os senhores. A maior parte desses seguros eles ficam investidos em títulos pós-fixados, que é basicamente os títulos que acompanham a movimentação dos juros. Tem um pouquinho que fica em inflação, ligado a IPCA+, e outro pouquinho que fica ligado a pré-fixado. Porque isso tem a ver com risco. Pós-fixado ele é menos arriscado que a inflação, que é menos arriscado que o pré-fixados, que é menos arriscado que outros. Esse outros entra até renda variável para poder elevar esse ganho financeiro. Aqui está todas as outras questões, a respeito da reserva dentro de VGBL e PGBL, que basicamente a gente está falando de previdência, e aqui tem cada um deles, detalhamento do resultado operacional não decorrente de juros, então, ou seja, o resultado operacional no qual não envolve a receita financeira. Então a gente vê que cresceu, contra o mesmo período do ano passado, cerca de 14,6%. Resultado de participações, basicamente, turma, o Banco do Brasil Seguridade ela é equivalente a como se fosse uma holding. Ela é uma holding, na verdade, que é uma nave-mãe. Embaixo dessa holding existem várias empresas, e essas empresas elas são controladas pelo mercado privado, pela Mafre, pela Prudential, pela Sul América, até a Odontoprev tem uma participação relevante em uma das empresas que a BB Seguridade é sócia. Então, elas são controladas majoritariamente pelo mercado privado e utilizam as agências, o balcão das agências do Banco do Brasil para poder distribuir, ou seja, para poder vender esses seguros. E aqui está a composição dos prêmios emitidos. Um seguro que é extremamente rentável é o seguro prestamista, que é aquele que a gente havia comentado lá em cima, porque o risco é muito pequenininho para a seguradora. Seguro rural, da mesma forma que o Banco do Brasil é para a área rural, a Caixa é para a área habitacional, então o Banco do Brasil Seguridade, seguro rural é o carro forte, e Caixa Seguridade, o carro forte é o seguro habitacional por conta das linhas de produtos de cada banco, que eles distribuem esses seguros. E aqui está a receita total em previdências e seguros. Perceba que a receita em previdência e seguro ela é crescente, apesar dos produtos não serem bons. A gente tem prateleira muito mais interessante no mercado e a receita está crescente. Isso é muito bacana. Então, receita crescente, resultado financeiro também crescente, porque você tem mais dinheiro entrando, tem mais dinheiro para poder aplicar. E isso é muito interessante. E aqui está todas as outras questões. Perceba que a margem também é um negócio muito bacana, quando a gente está falando de uma empresa ligada à área de seguros.
Aqui é falando sobre a área de capitalização, que teve um resultado também em linha com o mercado esperado, né, crescendo o faturamento em apenas 3,6% e o lucro líquido aí crescendo na casa de 19,9% e 0,3% em relação ao trimestre anterior. Aqui está um pouco mais, não vou entrar muito em detalhes nessa questão. A corretora de seguros, né, que ela cobra uma corretagem para poder transacionar esses seguros, como se fosse uma corretora de valores que cobra uma taxa de transação, seja na compra, seja na venda de qualquer ativo. Perceba que o resultado caiu um pouquinho em relação ao trimestre anterior. Resultado operacional também. E o lucro líquido também em relação ao trimestre anterior. Pessoal, é natural que o quarto trimestre ele tenha mais, que a economia esteja mais quente do que o primeiro trimestre do ano seguinte. Então é interessante que a gente faça, além da comparação com o trimestre anterior, a comparação com o mesmo período do ano passado, que a gente vê que foi ligeiramente maior, principalmente no resultado financeiro, porque a Selic veio crescendo e impulsionou essa linha de receita da seguradora. Então, aqui está basicamente todo o resultado compilado de Banco do Brasil Seguridade. Esse resultado, turma, de 1,7 bilhão de lucro líquido, deixa eu abrir a minha coleguinha aqui, calculadora, esse 1,7 bilhão de lucro líquido dividido por 2, que existem 2 bilhões de papéis no mercado, Banco do Brasil Seguridade teve um lucro líquido por ação de 85 centavos. Isso é equivalente a aproximadamente 2%, né? 2,65% se a Banco do Brasil Seguridade optasse por distribuir todos os dividendos. Então a gente aguarda, né, que para o semestre que vem, que ela paga uma vez por semestre, uma vez no mês 2 ou 3, uma vez no mês 8 ou 9, depende do anúncio do resultado, ela vai pagar em torno até de R$2 por papel. E isso é equivalente, né? R$2 por papel é equivalente a aproximadamente 6,2% por semestre que você recebe sendo detentor dos papéis de Banco do Brasil Seguridade. O vídeo foi esse, turma. Espero muito que vocês tenham gostado. Forte abraço e até o próximo vídeo.